Histórias do Caminho, Alberto Santos Dumont. O médico homeopatia Flávio Mussa Tavares informou que seu pai, o escritor e professor Clóvis Tavares, manteve em sigilo as revelações feitas por Chico Xavier sobre as reencarnações anteriores de Santos Dumont. Chico revelou a seu pai que Santos Dumont viverá 2 reencarnações em inesgotável pesquisa sobre a aviação. Como Bartolomeu Lourenço de Gusmão, de 1685 a 1724, padre brasileiro, e como Joseph Montgolfier, de 1740 a 1810, balonista francês. Bem antes disso ele também se dedicara à navegação marítima nas personalidades dos navegadores italianos Marco Polo, de 1254 a 1324, e Cristóvão Colombo, de 1451 a 1506, sempre com a ânsia de descobrir novos caminhos. Todavia, em suas biografias encontramos semelhanças de suas trajetórias evolutivas, sempre na busca de encurtar distâncias entre os povos. Era, portanto, o mesmo espírito tomando diferentes personalidades a cada reencarnação: Marco Polo, Colombo, Bartolomeu de Gusmão, Montgolfier, Santos Dumont. Ordem cronológica reencarnatória deste estudo, para melhor apreciação e entendimento. Marco Polo nasceu em 1254 e desencarnou em 1324. Cristóvão Colombo nasceu em 1451 e desencarnou em 1506. Bartolomeu de Gusmão nasceu em 1685 e desencarnou em 1724. Joseph Montgolfier nasceu em 1740 e desencarnou em 1810. Alberto Santos Dumont nasceu em 1873 e desencarnou em 1932. Carlos Vitor Tavares nasceu em 1956 e desencarnou em 1973. Marco Polo, Veneza 1254, Veneza, 8 de janeiro de 1324, foi um viajante veneziano do final da Idade Média. Juntamente com o seu pai, Nicolau Polo, e o seu tio, Maffeo, foi um dos primeiros ocidentais a percorrer a Rota da Seda. O seu relato detalhado das suas viagens pelo Oriente, incluindo a China, foram durante muito tempo uma das poucas fontes de informação sobre a Ásia no Ocidente. Dirigiram-se à corte do rei mongol, Kublai Khan e, a seu serviço, percorreram a Tartária, a China e a Indochina. Depois de regressarem a Veneza, Marco comandou uma galera na guerra contra Genova, acabando por ser feito prisioneiro. Durante o cativeiro, ditou as suas aventuras de viagem a um prisioneiro, Rusticiano de Pisa, que foram traduzidas em latim, em 1315, pelo Frei Francisco Pipino. Em 1485, depois de traduzidas em várias línguas, foram impressas. A tradução portuguesa surgiu em 1502. Marco Polo na corte de Kublai Khan em 1280. A expansão mongol na maioria do continente asiático ocorreu entre 1215 e 1360, auxiliada pela estabilidade política trazida pelo restabelecimento da Rota da Seda, vis-à-vis Karakorum. Em meados do século XIII, um explorador veneziano chamado Marco Polo tornou-se um dos primeiros europeus a percorrer a Rota da Seda em direção à China. Os ocidentais obtiveram mais conhecimento do Extremo Oriente quando Polo documentou suas viagens em Ilmilione. Ele seguiu os passos de numerosos missionários cristãos que foram para o leste, como William de Rubruck, Giovanni da Piandeu Carpini, Endrio de Longumial, Odoric de Pordenone, Giovanni de Marignoli, Giovanni de Montecorvino, e outros viajantes como Ibn Battuta ou Nicolo da Conte. Bens luxuosos foram comercializados de um revendedor para outro, da China para o Ocidente, resultando em altos preços nas mercadorias. Rota da Seda. Quando as técnicas da navegação e da domesticação de bestas de carga foram assimiladas pelo mundo antigo, a sua capacidade de transporte de grandes cargas por longas distâncias foi muito melhorada, possibilitando o intercâmbio de culturas e uma maior rapidez no comércio. Por exemplo, a navegação no Egito pré-dinástico só foi estabelecida no século IV a.C., período em que a domesticação do burro e do dromedário começaram a ser instituídas. A domesticação do camelo bactriano e o uso do cavalo como meio de transporte foram feitas em seguida.
Como as rotas náuticas provêm um meio fácil de transporte entre longas distâncias, largos terrenos do interior como as planícies, que permanecem longe do litoral, não se desenvolveram como as rotas costeiras. Em compensação, dispõe de terreno fértil para pastos e água em abundância para as caravanas. Estes terrenos permitem a passagem de caravanas, mercadores e exércitos sem precisar envolver-se com povos sedentários, além de fornecer terras para a agricultura. Da mesma forma, também os nômades preferem não ter que atravessar longos descampados. Enquanto isto, cargas, especiarias e ideias religiosas eram propagadas por todos os cantos, contrapondo a ideia antiga da troca que, provavelmente, conduzia-se somente por uma rota pré-determinada. É improvável que a rota da seda fosse transcorrida somente por terra, visto que percorre a África, a Europa, o Cáucaso e a China. Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, local incerto, 1451, Valladolid, 20 de maio de 1506, navegador e explorador que alcançou a América em 12 de outubro de 1492 sob as ordens dos reis católicos de Espanha. Crendo que a Terra era uma esfera relativamente pequena, empreendeu a sua viagem através do Oceano Atlântico com o objetivo de atingir a Índia, tendo na realidade descoberto as ilhas das Caraíbas, Caribe e, mais tarde, as costas do Golfo do México na América Central. O lugar de nascimento de Colombo é incerto e as suas origens permanecem envoltas em enigma sem que surjam documentos decisivos. A partir de finais do século XIX, e do centenário de 1892, foi considerado natural de Genova. Atualmente, historiadores diversos levantam a hipótese de ele ser português, catalão, basco, galego e mesmo grego, e quase certamente de ascendência judaica. Conhecia as línguas antigas e o hebraico, não escrevia italiano, mas sim uma forma portuguesada de castelhano. Segundo a tese portuguesa, provavelmente a mais consistente, Cristóvão Colombo seria Salvador Fernandes Zarco, que existiu de facto, nobre legítimo natural da vila de Cuba em Portugal, e familiar de João Gonçalves Zarco, antigo navegador português de ascendência judaica, o que justifica o facto de ter batizado ilhas com o nome de São Salvador e Cuba, para além de muitas outras cujo nome se relaciona com a sua família e região, o facto nunca escrever italiano mas sim um castelhano. Aportuguesado, ainda hoje corrente em comunicações entre portugueses e espanhóis, conhecer o hebraico e ter ligações às regiões da Madeira e do Alentejo, tal como o seu antepassado. Mantinha um diário em latim e outro em grego. Colombo é uma forma latinizada do seu apelido. Na sua assinatura hierática lê-se Chopo Ferens, portador de Cristo, há além de siglas que originaram interpretações variadas, mais convencionais ou mais esotéricas. Quem defende que Colombo era Salvador Fernandes Zarco associa com naturalidade a referência de Cristo ao seu nome próprio. Cristo veio ao mundo como um Salvador, bem como a expressão Aferens associada a Fernandes e uma das siglas mais utilizadas, onde as letras S, F e Z se vislumbram com facilidade. Colombo seria até um nome errado, pois nas suas assinaturas aparece o símbolo a dois pontos, a colon em muitas línguas como o castelhano e o inglês, que justifica o seu nome em castelhano, Colom. Vida. Existem várias versões das origens e vida de Colombo antes de 1476. A visão tradicional é que Colombo nasceu entre 26 de agosto e 31 de outubro de 1451, em Genova, filho de Domênico Colombo e Susana Fontanarossa, ligados ao comércio de lanifícios. Teria 3 irmãos mais novos, Bartolomeu, Giovanni, Giacomo e uma irmã, Bianchineta. Em 1470, a família mudou-se para Savona. Não recebeu instrução formal. Muito jovem viajou no Mediterrâneo Ocidental com os mercadores Spínola. Desde 1474, esteve mais de um ano em Chios, possessão de Genova, de onde seria natural, segundo alguns. Em 1476, uma expedição comercial deu-lhe a oportunidade de vir para o Atlântico. O navio em que seguia foi atacado por corsários franceses ao largo do Cabo São Vicente. Sendo o navio queimado, Colombo nadou para a costa portuguesa. Segundo a tese que defende que Colombo era português, natural de Cuba, tal também seria possível, pois para se casar com uma nobre portuguesa tinha igualmente que ser nobre, e para viajar em barcos portugueses tinha obrigatoriamente que ser português,
segundo decreto real. Em 1477 vivia em Lisboa, o centro europeu das atividades de descobertas. Viajou até a Islândia passando pela Irlanda em 1477, à Ilha da Madeira em 1478 para comprar açúcar, e ao longo das costas da África Ocidental entre 1482 e 1485, alcançando São Jorge da Mina na costa da Guiné. Casou em 1479 com Filipa Perestrelo e Moniz, filha de família nobre, e cujo pai, Bartolomeu Perestrelo, foi um dos descobridores da Madeira. O outro foi precisamente João Gonçalves Zarco, que seria seu familiar e donatário de Porto Santo. Aí viveu Colombo e, como parte do dote, recebeu todas as cartas de Perestrelo sobre ventos e correntes nas possessões portuguesas do Atlântico. Teve um filho de Filipa em 1480, Diego Colombo, Colom. Filipa Perestrelo e Moniz morreu em janeiro de 1485. Colombo viveu posteriormente em Espanha com Beatriz Henriques, de quem teve um filho, Fernando, em 1488. A ideia. A Europa cristã procurava uma passagem para a Índia e a China, fontes do comércio de especiarias e sedas. Terminada a hegemonia do Império Mongol, Pax Mongolica estava sob bloqueio econômico por estados muçulmanos. Em resposta à hegemonia terrestre muçulmana, Portugal procurou uma rota marítima para as Índias, e promoveu feitorias ao longo da costa de África. Durante a sua estadia em Portugal, Colombo corresponde-se com Paolo Del Pozo Toscanelli, o que ajuda a tese de Colombo português, porque nunca escreveu em língua itálica, nomeadamente genovês, e pensa-se que o relato das viagens de seu sogro influenciou-o na ideia de alcançar a terra das especiarias navegando através do Oceano Atlântico. Tinha uma estimativa errada que a distância era mais curta que a aceite pela Junta de Matemática do rei Dom João II. Estes aceitavam a reivindicação de Ptolomeu que a massa de terras, a Eurásia e a África, ocupavam 180 graus da esfera terrestrial, com 180 graus de mar. De fato, só ocupa por volta de 120 graus. Colombo aceitou os cálculos de Pierre de Ailly, que a massa de que a Terra ocupava 225 graus, deixando 135 graus de mar, e atribuía um comprimento menor ao grau de longitude terrestre. Finalmente, leu mapas como se as distâncias fossem calculadas em milhas romanas, 1524 milhas, e não milhas náuticas, 1853,9 milhas. A circunferência verdadeira da Terra é de aproximadamente 40.000 quilômetros, 24.900 milhas. Para Colombo era de 19.000 milhas modernas, ou 30.600 quilômetros, e calculou que a distância ao Japão era 2.400 milhas, 4.444 quilômetros, náuticas. Em busca de um patrocinador para a sua ideia, viu-se afastado por Dom João II, cujos peritos consideravam a ideia insensata, e que estava interessado na via marítima após a dobra do Cabo da Boa Esperança em 1488 por Bartolomeu Dias. Ainda assim, Dom João II enviou Fernão de Ulme numa viagem de exploração atlântica. Colombo tentou sem resultado ser patrocinado por Inglaterra e depois mudou-se para Espanha em 1486, voltando a Portugal 2 anos depois. Finalmente Colombo conseguiu fazer aprovar o projeto da sua viagem junto dos reis católicos, após a conquista de Granada, com a ajuda do confessor da rainha. Os termos da sua contratação tornavam-no almirante dos mares e governador e vice-rei das terras a descobrir. Alguns defensores da nacionalidade portuguesa de Colombo admitem que a proposta aos reis católicos servia exclusivamente para distraí-los do verdadeiro caminho para a Índia, que os portugueses tinham a certeza que era em direção contrária. Fator determinante: um ato de perseverança. A história nos conta que depois que Cristóvão Colombo saiu do porto de Palos na Espanha, para provar a sua tese, que viajando sempre na direção do oeste, encontraria terras. Ele chega a um momento em que ele e os seus irmãos que comandaram as 3 naves, a nau Santa Maria, a caravela La Pinta e a caravela La Niña, estão em um lugar em que pararam os ventos, os combustíveis, os alimentos, a água potável, haviam acabado e era um risco iminente prosseguir, porque não teriam como retornar à Espanha, pois faltariam os recursos naturais para a subsistência, e os seus irmãos Pinzon vão à nave-mãe, dirigida pelo almirante Cristóvão Colombo, impondo que ele faça o retorno à Espanha. Afinal aquilo não passava de fantasia de sua mente.
Colombo então pede naquela noite que eles tenham paciência, e deem-lhe até o amanhecer do outro dia. Se até o dia seguinte não aparecesse nas águas sinais de terra, troncos de árvore, quaisquer coisas atraídas pelas praias, eles então voltariam à Espanha. E no outro dia vieram os ventos e fora descoberta a América, como narrado pela história. Porém Chico Xavier recebeu uma importante página do ocorrido durante a noite. Naquela noite fazia muito calor, no mar, aquela parada dos ventos. Colombo subiu à proa e deitou-se exausto olhando as estrelas. De repente aparece num êxtase delírio dele 3 vultos femininos, como se fossem 3 fantasmas, apontando como que a dizer: para oeste. E ele olha. O vulto era Filipa Perestrelo Moniz, sua esposa, de origem portuguesa, as outras 2 juntas dela. E as 3 traziam no rosto o sorriso. Remataram que ele não voltasse, pois havia a terra à vista. Ele desperta daquele êxtase, semelhante ao sonambúlico, ainda atordoado desce a cabine, chama seu imediato, e dá a ordem dizendo: avançar sempre. Às 5 horas da manhã, do alto da torre de vigia, alguém grita: terra à vista. Encontravam nas águas destroços, coqueiros, várias demonstrações que as águas estavam trazendo das praias. E avançando eles chegam a uma praia muito profunda, e ali atiram a âncora. A âncora desce e o marinheiro exclama: que Honduras! Que em português seria o mesmo que dizer que funduras, que profundidade das águas. Portanto, em Honduras a descoberta da América se deu através deste maravilhoso fenômeno mediúnico. E como informação adicional, Filipa Perestrelo Moniz viria a reencarna-se como a poetisa Alta de Souza. Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Bartolomeu Lourenço de Gusmão, Santos, Brasil, 1685, Toledo, Espanha, 18 de novembro de 1724, foi um sacerdote jesuíta, cientista e inventor luso-brasileiro, famoso por ter inventado o primeiro aeróstato operacional. Como tal, é uma das maiores figuras da história da aeronáutica mundial. Também conhecido como Padre Voador e Português Voador, Bartolomeu de Gusmão era filho do cirurgião mor Francisco Lourenço e de Maria Álvares, tendo nascido na cidade brasileira de Santos, em dezembro de 1685. Viveu apenas 39 anos. Cursou com o irmão, Alexandre de Gusmão, o seminário jesuíta de Belém da Cachoeira, na Bahia, onde se tornou noviço. O irmão Alexandre chegou a ocupar o cargo de secretário do rei Dom João V e tornou-se conhecido como o negociador que consolidou as fronteiras brasileiras expandidas para o oeste pelos bandeirantes. Aos 15 anos foi para Portugal, onde se formou em direito religioso, em Coimbra. Ordenou-se sacerdote da Companhia de Jesus. Ordenado, mudou-se para Lisboa em 1701, onde realizou estudos de matemática e física mecânica. Destacou-se como pregador religioso e recebeu do rei Dom João V o cargo de capelão da Casa Real. Dedicou-se, a partir de então, a seus inventos. De volta a Salvador, construiu uma bomba elevatória para abastecer o colégio dos padres com a água do rio Paraguaçu. Foi essa sua primeira invenção. Também em 1707 expôs um sistema que havia inventado para bombear água para fora do casco dos navios, inaugurando assim a automação do sistema de drenagem de embarcações. Concluídos os estudos secundários, embarcou para Portugal em 1705 e matriculou-se na Faculdade de Cânones da Universidade de Coimbra em 1708. Aí, desenvolveu notavelmente os seus estudos de física e matemática que desde a adolescência tanto o tinham interessado. Consta que ao observar uma pequena bolha de sabão pairando no ar, se inspirou para a concepção de um balão, pois está ao passar sobre uma vela foi fortemente impelida para as alturas, como se alguém a tivesse empurrado. Tinha em mãos a chave do fenômeno e a explicação que tanto procurava, e a leveza do ar quente em relação do ar frio constituía uma força de ascensão irresistível, capaz de erguer um objeto relativamente leve. Desta forma ficou Gusmão sabendo que o ar ambiente, quando aquecido, perdia a densidade e tornava-se mais leve e em consequência passava para camadas superiores da atmosfera. Em 1708 passa a trabalhar no projeto de um aparelho a mais leve que o ar com grande dedicação. Entrega então a Dom João V a petição de privilégio sobre o seu instrumento de andar pelo ar, que lhe é concedida por alvará,
em 19 de abril de 1709, juntamente com uma boa contribuição em dinheiro. Com isso, Gusmão passou a se dedicar inteiramente ao seu projeto. Alguns autores revelam que em 5 de agosto de 1709, o padre jesuíta Gusmão realizou, perante a corte portuguesa, no pátio da Casa da Índia, em Lisboa, a primeira demonstração da passarola, uma espécie de balão que havia concebido e construído. O balão pegou fogo sem sair do solo, mas, numa segunda demonstração, elevou-se a 4 metros de altura. Tratava-se de um pequeno balão de papel pardo grosso, cheio de ar quente, produzido pelo afogo material contido numa tigela de barro incrustada na base de um tabuleiro de madeira encerada. Segundo Salvador Antônio Ferreira, com receio que pegasse fogo aos cortinados, 2 criados destruíram o balão, mas a experiência tinha sido coroada de êxito e impressionado vivamente a coroa. O fato é confirmado em depoimento do então cardeal de Lisboa, futuro Papa Inocêncio XIII, que se referiu ao risco de incêndio. Na terceira tentativa, a passarola, movida a ar quente, teria voado diante do rei e da rainha, na Casa da Índia, e descido no terreiro do Paço, em 8 de agosto de 1709. A partir de então, famoso, o religioso brasileiro passou a ser chamado de a Padre Voador. Joseph Michel Montgolfier. Os irmãos Joseph Michel Montgolfier, 26 de agosto de 1740, 26 de junho de 1810, e Jacques Etienne Montgolfier, 6 de janeiro de 1745, 2 de agosto de 1799, foram inventores que construíram o primeiro balão tripulado no ano de 1783. Os irmãos eram filhos de um fabricante de papel, a fábrica é a Canson, que até hoje é uma das companhias mais tradicionais e modernas do mundo, de Annonay, sul de Lyon, França. Segundo consta, quando os irmãos brincavam com um saco de papel aberto invertido sobre o fogo, eles repararam que o saco flutuava. Com isso, descobriram que poderiam finalmente realizar o grande sonho da humanidade, o de voar. Passaram então a fazer diversos experimentos com diversos materiais até construírem um balão prático. No dia 5 de junho de 1783, exibiram publicamente um balão que possuía 32 metros de circunferência e era feito de linho que foi enchido com fumaça de uma fogueira de palha seca, elevou-se do chão cerca de 300 metros, durante cerca de 10 minutos voando uma distância de aproximadamente 3 quilômetros. No dia 19 de setembro de 1783, perante o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta, Joseph Montgolfier repetiu sua experiência. O balão voou por 25 minutos com 2 ocupantes, Pilatre de Rosière e François Lauren, percorrendo mais ou menos 9 quilômetros. Controvérsia. Balão dos Montgolfier. Muitos não consideram Etienne e Joseph Montgolfier como os inventores do balão quente. Em 1709, o padre jesuíta brasileiro Bartolomeu Lourenço de Gusmão teria conseguido a ascensão em um balão cheio de ar quente, portanto quase 80 anos antes dos irmãos franceses Montgolfier. O invento de Montgolfier, ao que tudo indica, segundo as revistas francesas Nouvelle Europe e Elle eram do início do século XX, foi mera cópia do aeróstato de Gusmão, uma vez que após sua fuga para a Espanha deixou seus planos inventivos com seu irmão e notável cientista Alexandre de Gusmão. Sabe-se que quando Alexandre esteve em Paris manteve estreitas relações de amizade com o cientista José de Barros, o qual por sua vez era amigo pessoal de Montgolfier. Não sobreviveram descrições detalhadas do aparelho, provavelmente porque foram destruídas pela Inquisição, mas alguns desenhos fantasiosos da aeronave estão impressos no periódico Veneriche Diarium de 1709. Por causa da ausência de provas, não se sabe se o balão de Gusmão chegou realmente a alçar voo. Alberto Santos Dumont. Alberto Santos Dumont nasceu a 20 de julho de 1873 em Santa Luzia do Rio das Velhas, hoje cidade de Santos Dumont, depois de ter sido denominada cidade de Palmira por dilatados anos. Era filho do engenheiro Henrique Dumont e de Dona Francisca de Paula Santos. Faleceu em Guarujá, São Paulo, em 23 de julho de 1932. Eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 4 de junho de 1931, não chegou a tomar posse de sua cadeira. De família abastada, o jovem Alberto iniciou os estudos no Brasil, mas, ainda muito novo, passou a estudar em Paris.
recebeu a influência da leitura de alguns dos inúmeros romances de Júlio Verne, que empolgaram várias gerações de leitores. Em Paris, fiel leitor do escritor francês, manifestou enorme interesse pela construção de balões. A 18 de setembro de 1898, fez subir ao espaço o primeiro de uma série desses engenhos. Uma grande vitória foi conseguida em 12 de julho de 1901, quando, partindo de um ponto, conseguiu retornar ao mesmo local da partida. O fato teve grande repercussão e, por não ser francês, recusou Santos Dumont a cruz da Legião de Honra que lhe foi oferecida. No mês seguinte, o Aeroclube da França concedeu-lhe uma medalha de ouro. Satisfeito com os resultados conseguidos na dirigibilidade de seus balões, Santos Dumont, em 19 de outubro de 1901, apresentou-se para disputar o prêmio Deu de la Meurthe, cujo itinerário consistia na circunnavegação da Torre Eiffel dentro do prazo de 30 minutos. Conseguiu realizar a façanha. O prêmio de 100 mil francos foi dividido pelo vencedor entre os pobres de Paris e os mecânicos que com ele haviam trabalhado na construção dos aparelhos voadores. Por sua vez, o Congresso Brasileiro aprovou a concessão de 100 contos de réis em lei sancionada pelo presidente da República, Campos Salles, que enviou a Santos Dumont o seguinte telegrama: "Tenho o prazer de informar-vos que, hoje, data memorável para o nosso país, assinei a lei votada pelo Congresso Federal vos concedendo, como prova de reconhecimento nacional, 100 contos de réis, em memória do brilhante sucesso que alcançastes no vosso ensaio aeronáutico de 19 de outubro. O Aeroclube de Paris ofereceu-lhe um banquete no dia 5 de novembro de 1901. Em 1904 foi editado o livro Adam Zellier, que em português seria divulgado com o título de Os Meus Balões, a primeira edição em 1938. Em 1905 iniciou Santos Dumont suas experiências com algo mais pesado do que o ar ao aeroplano. No ano seguinte, obteve grande êxito com o aparelho 14 bis, em experiências no Champ de Bagatelle. Neste local, a 12 de novembro de 1906, sob controle do Aeroclube da França, estabeleceu os primeiros recordes de aviação do mundo. No dia 19 de outubro de 1913, o Aeroclube da França inaugurou em Saint-Cloud um monumento a Santos Dumont, representando o lendário Ícaro numa estátua de bronze. Em 1918, o governo brasileiro doou a Santos Dumont a casa em Cabangu, onde nascerá perto da estação de Palmira, em Minas Gerais. No segundo Congresso Científico Pan-Americano, proferiu, a 4 de janeiro de 1916, uma conferência intitulada Como o aeroplano pode facilitar as relações entre as Américas. Aos 59 anos de idade, suicidou-se Santos Dumont, em 23 de julho de 1932, em Guarujá, São Paulo, profundamente traumatizado, ao que se presume, com o desenrolar do movimento revolucionário irrompido a 9 do referido mês, nos estados de São Paulo e Mato Grosso. Em 1931, a Academia Brasileira de Letras o elegera para ocupar a cadeira número 38, vaga pelo falecimento do romancista Graça Aranha. Não chegou a tomar posse e, em seu lugar, foi escolhido o escritor Celso Vieira. A 31 de julho de 1932, a cidade de Palmira teve mudado seu nome para Santos Dumont. Em 22 de setembro de 1959 foi concedido ao pioneiro da aviação o posto honorífico de Marechal d'Uar e seu nome continuou a encabeçar a lista de oficiais aviadores, no almanaque do Ministério da Aeronáutica. Comunicações espirituais correlatas a esse notável espírito, que reconhecemos neste estudo dentre várias reencarnações como Alberto Santos Dumont. Mensagem anunciando o avião, fonte, Reformador de setembro de 1956. Página 9, 197, Feb. Pelo Espírito Estevão Montgolfier. Em 30 de julho de 1876, em Silveiras, estado de São Paulo, o médium Ernesto Castro recebia espontaneamente a seguinte mensagem do Espírito Estevão Montgolfier: vencer o espaço com a velocidade de uma bala de artilharia em um motor que sirva para conduzir o homem, eis o grande problema que será resolvido dentro em pouco tempo. Essa máquina poderosa de condução não há de ser uma utopia, não. O missionário, que traz esse aperfeiçoamento à Terra, já se acha entre vós. O progresso da aviação aérea, que tantos prosélitos têm achado e tantas vítimas afeito, não está, portanto, longe de ser realizado. O aperfeiçoamento de qualquer ciência depende do tempo e do estado da humanidade para recebê-lo.
A locomotiva, esse gigante que avassala os desertos e vencer as distâncias, será um insignificante invento ante o pássaro colossal, que, qual condor dos Andes, percorrerá o espaço, conduzindo em suas soberbas asas os homens de vários continentes. Os balões, meros exploradores e precursores da admirável invenção, nada, pois, serão perante o belo e portentoso pássaro mecânico. Esse Deus de bondade e de misericórdia, que nada concede antes da hora marcada, deixa primeiramente que seus filhos trabalhem em procura da sabedoria, e depois que eles se têm esforçado em descobrir a verdade, aí então lhes envia um raio de sua divina luz. Já veem, ó mortais, que a navegação aérea não será um sonho, não, mas sim uma brilhante realidade. O tempo, que vem próximo, vos dará o conhecimento desse estupendo motor. Brasil, tu que foste o berço dessa grande descoberta, serás em breve o país escolhido para demonstrar a força dessa grandiosa máquina aérea. Eis o prognóstico que vos dou, ó brasileiros. FEB, Federação Espírita Brasileira, 23/10/2006. Ao registrar o centenário do heróico feito de Santos Dumont, que no dia 23 de outubro de 1906 voou pela primeira vez com o 14 bis, a Federação Espírita Brasileira, FEB, rememora um outro fato histórico, que relaciona Dumont com o Espiritismo, e a mensagem do Espírito Estevão, Etienne, Montgolfier, de 1745 a 1799, anunciando a descoberta do avião. Santos Dumont iniciará suas experiências com o Balão Brasil, em 4 de julho de 1898, prosseguira, em setembro do mesmo ano, com o Santos Dumont no 1 e, apesar de alguns acidentes, continuou os experimentos com outros balões, até que construiu o dirigível no 6, com o qual contornou a Torre Eiffel, em Paris, no dia 19 de outubro de 1901. Com esse feito, demonstrou a dirigibilidade dos balões e recebeu o Prêmio Deud, de 100.000 francos ouro. O coração generoso de Dumont já se anunciava aí, e distribuiu todo o dinheiro do prêmio entre seus mecânicos e os pobres de Paris. Já consagrado mundialmente, Santos Dumont veio ao Brasil em 1903. Ao passar pelo Rio de Janeiro, a FEB, por intermédio do seu presidente, Leopoldo Cirne, entregou-lhe em mãos um ofício datado de 12 de setembro de 1903, acompanhado do exemplar da revista Reformador de 1º de agosto de 1883. Naquela data, a revista da FEB publicara uma mensagem mediúnica profética sobre seu futuro invento. Assinada pelo espírito Jacques-Etienne Montgolfier, a mensagem havia sido recebida em 30 de julho de 1876, quando Dumont tinha 3 anos de idade, na cidade de Silveiras, SP, pelo médium Ernesto Castro. Montgolfier foi um dos pioneiros da navegação aérea. Observe que a mensagem mediúnica não trata dos balões, mais leves que o ar. O espírito, literalmente, fala da invenção do avião, mais pesado que o ar. 30 anos antes, os espíritos já falavam da velocidade, do motor e das características dos futuros aviões. Um ano depois do voo do 14 bis, Santos Dumont inventaria sua obra-prima, um avião leve que, até hoje, é o modelo para todos os aviões, e a Demoiselle. Transparente, elegante e pesando somente 40 quilos, o pequeno avião foi comparado pelos franceses a uma libélula. Foi o primeiro avião a ser fabricado em série no mundo, e fruto, mais uma vez, do desprendimento de Santos Dumont. O inventor do avião jamais cobrou direitos autorais e pessoas de todos os continentes podiam construir aviões iguais aos dele e encher os ares com os pássaros mecânicos. Ofício da FEB a Santos Dumont. Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1903. Prezado e ilustre Patrício Sr. Alberto Santos Dumont. Consenti que ao coro de unânimes e afetuosas saudações, com que é justamente festejado o vosso regresso à pátria, se vem associar, por seus diretores abaixo assinados, a Federação Espírita Brasileira. E não vos pareça estranho, pela índole de suas cogitações, este testemunho da nossa sociedade que, ao contrário, por força mesmo dos seus ideais espiritualistas e humanitários, não se pode de modo algum desinteressar das conquistas do século e dos benefícios que a causa do progresso humano trazem os seus colaboradores, em cujas fileiras vos reservou a providência tão assinalado posto. Filhos desta abençoada terra da Santa Cruz, cujos gloriosos destinos nem sequer pode sonhar a descuidosa geração contemporânea,
é com verdadeiro interesse que temos acompanhado o vosso esforço perseverante, na absorção do gênio e da predestinação, por dotar a humanidade com os benefícios dessa conquista, com que, imortalizando-vos, enobreceis ao mesmo tempo a nossa pátria. Não enxergueis nestas expressões o intuito de vos estimular sentimentos de vaidade que, por fortuna vossa, parece serem alheios ao vosso espírito, revestido, ao contrário, da modéstia e do desinteresse característicos do verdadeiro missionário. Se algum outro fim temos em vista, além das saudações fraternais que vos trazemos, é o de oferecer-vos, como um documento que particularmente nos parece dever interessar-vos, o número do Reformador de 1 de agosto de 1883, jornal que no ano seguinte começou a ser órgão da nossa sociedade, tal se conservando até agora, como vereis da coleção deste ano, que igualmente vos oferecemos. Ali se encontra uma comunicação espírita, ditada quando apenas contáveis 3 anos de idade, a qual, recebida por um médium que ainda vive, parece que se entende convosco. Ignoramos quais sejam as vossas ideias acerca desta nova ciência que na gloriosa França, como por toda a parte, conta os mais esclarecidos e dedicados cultores. Sabemos, entretanto, pelas referências dos jornais a vosso respeito, que sois uma alma crente, alcandorando-vos nos transportes da prece, quando, nas arriscadas ascensões, expondes a vossa vida e, pois, sem nenhuma preocupação de proselitismo, temos unicamente em vista ministrar-vos esse esclarecimento acerca da providencialidade da vossa missão na Terra. Ali se fala, é certo, de pássaro mecânico, superior aos balões, meros exploradores e precursores da admirável invenção. Não se entenderá, porém, com os balões cativos esta alusão? Assim nos parece, tanto mais que, não somente o vosso invento tem o valor da conquista definitiva do ar, como a data da comunicação confirma a anterioridade do vosso nascimento. Guardai, pois, esse jornal, ao menos como uma afetuosa e espontânea recordação dos vossos irmãos espíritas do Brasil, e permiti-nos que, abraçando-vos, vos exortemos a que, de par com a simplicidade e modéstia que vos distingue, e tão bem vai nas almas crentes, conserveis sempre em Deus essa confiança, que é o segredo dos vossos triunfos, e serenidade de ânimo, e será o da vossa glorificação, não aos olhos dos homens, o que bem pouco vale, mas aos desse mesmo Deus, que é a nossa força, o nosso amparo e a razão única da nossa própria existência. Se vos agradar continuardes a receber a nossa modesta folha, enviai-nos o vosso endereço em Paris. E crede sempre nos cordiais e fraternos sentimentos dos vossos sinceros irmãos em Jesus. Leopoldo Cirne, presidente à época da Federação Espírita Brasileira. Santos Dumont no mundo espiritual e dificuldades e oportunidades. Em flagrante e crescente desequilíbrio físico e psíquico, Santos Dumont regressava da França em 1931. Instalava-se perto de São Paulo, cercado das atenções de familiares. Nos idos de 1930 o Brasil vivia o chamado Estado Novo. O governo Vargas seguia o modelo dos regimes despóticos que vicejavam na Alemanha, na Itália, em Portugal. Nessa época, Alberto Santos Dumont não estava bem. Em flagrante e crescente desequilíbrio físico e psíquico, regressaria da França em 1931, para instalar-se perto de São Paulo, cercado das atenções de familiares. Alguns diriam até que obteve melhoras no estado depressivo. Em 9 de julho de 1932, eclodia a Revolução Constitucionalista em São Paulo e Santos Dumont entusiasmava-se com o movimento e a ideia de ver restabelecida a normalidade democrática. Essa aspiração de diversas forças políticas de então. Na manhã de 23 de julho de 1932, Alberto mantém-se na rotina de ir à praia do Guarujá. Conta-se que nesse dia ajuda um menino a resolver problemas para empinar um colorido papagaio de papel corrige a dimensão da cauda, endireita uma vareta que afetava a estrutura, e o papagaio ganha as alturas. O menino, alvoroçado, bate palmas, enquanto Dumont sorri. Mas quem contemplasse o céu nesse instante assinalaria pontos no horizonte que iriam crescendo e crescendo, em meio a um ruído de motores. Em poucos instantes surgia uma esquadrilha. Eram aviões prestes a bombardear um cruzador paulista ancorado no Porto de Santos. Seu invento servia para que brasileiros matassem brasileiros. Uma máquina que ele criará com tanta dedicação aperfeiçoava-se para espalhar a destruição e a morte.
Santos Dumont vai para casa e nessa mesma noite se suicida. Encerra-se a existência na terra do homem introspectivo, solitário, de poucos amigos, sempre complexado pela aparência física, neurastênico, angustiado, acanhado nos discursos, acabrunhado com a disfunção sexual. Fizera seu último voo em 1909. E empreende a partir de agora um novo voo sombrio e doloroso, em função do ato tresloucado. O que se passa com o nosso Ícaro na vida espiritual, depois do ato impensado de tamanha magnitude, o suicídio? No sombrio e tenebroso Vale dos Suicidas, a ovoidização, que Santos Dumont estaria perto de experimentar por consequência de seu auto-aniquilamento. Em meio dos bastidores horripilantes da Segunda Grande Guerra que viveu a crosta terrestre. Nos hospitais espirituais ele conhece o malefício do vício do tabagismo, ao detalhar a chamada Câmara dos Cianoides no mundo espiritual. Esclarece-se como funciona a energética do psiquismo e as patologias perispirituais. Esmiuça quanto às raízes de amizades aparentemente inexplicáveis, e quanto ao entrelaçamento de destinos de almas afins, exaltando sempre como funciona a sabedoria divina nesse processo intrincado, ou simples. Já que somos nós quem complicamos na nossa existência. A terapia da regressão no plano espiritual, utilizando-se a indução hipnótica diante do paciente desmemoriado Alberto, já sem as vestimentas carnais. E somos surpreendidos ainda, no desenrolar do processo de auxílio ao nosso Ícaro, encampado por abnegados amigos, no qual a reencarnação é instrumento de recomposição plástica e psíquica, até mesmo na frustração da gestação, em que os sofrimentos do aborto funcionam como elementos regeneradores para os partícipes, uma vez que nesta tentativa ele fora rejeitado como reencarnante. O perdão e trabalho são elementos importantíssimos e indispensáveis em qualquer processo de regeneração. Também o detalhe de que todo socorro por parte da providência divina chega no tempo devido. Todos os protagonistas na história de Santos Dumont eram criaturas falíveis. Até mesmo nos relatos já na dimensão espiritual, tanto os benfeitores quanto os assistidos eram seres passíveis de erros e enganos. É luzente ainda que queixas e lamentações diante de nossos erros do passado são sempre improfícuas. Arrependimentos pura e simplesmente desprovidos de ação reparadora são inócuos. Cabe a nós olhar o passado, reconhecer os erros, e aprender com eles. E o mais importante, caminhar sempre, sem temor, na direção da luz. Aristides Coelho Neto. Mensagem psicografada de Santos Dumont. Mensagem enviada particularmente a Clóvis Tavares na noite de 20 de julho de 1948, em Pedro Leopoldo, captada pela antena mediúnica sensibilíssima de Chico Xavier. Amigos, Deus vos recompense. A lembrança da prece me comove as fibras mais íntimas. O espírito liberto esquece o homem prisioneiro. A alvorada não entende a sombra. Tenho hoje dificuldades para compreender a luta que passou e, não fosse a responsabilidade que me enlaça ainda o campo humano, em vista das aflições que me povoaram as últimas vigílias na carne, preferia que as vossas recordações, ainda mesmo carinhosas e doces, não me envolvessem o nome de lutador insignificante. Descobrir caminhos sempre foi a obsessão do meu pensamento. Reconheço hoje, porém, que outra deve ser a vocação da altura. Dominar continentes e subjugar povos através do Ares, será, talvez, extensão de domínio da inteligência perversa que se distancia de Deus. Facilitar comunicação entre as criaturas que ainda não se entendem, possivelmente será acentuar os processos de ataque e morte, de surpresa, nas aventuras da guerra. Dolorosa é a situação do missionário da ciência que se vê confundido no ideais superiores. Atormentada vive a cultura que a não alcançou ainda o cerne sublime da vida. Terei errado, buscado rotas diferentes? Certo, não. O mundo e os homens aprenderão sempre. A evolução é fatal. Todavia, recolhido presentemente à humildade de mim mesmo, procuro caminhos mais altos e estradas desconhecidas, no aprendizado do roteiro para o Cristo, Senhor do nossas vidas. Não há voo mais divino que o da alma. Não existe mundo mais nobre a conquistar, além do que se localiza na própria consciência, quando deliberamos converter-nos ao bem supremo. Sejamos descobridores de nós mesmos. Alcemos corações e pensamentos ao Cristo.
Aprimoremo-nos para refletir a vontade soberana e divina do alto por onde passarmos. Crescimento sem Deus é curso preparatório da queda espetacular. Humilharmo-nos para servir em nome dele é o caminho da verdadeira glória. De qualquer modo agradeço-vos. O trabalhador que prepara as possibilidades para ser útil jamais se esquecerá de endereçar reconhecimento às flores que lhe desabrocham na senda. Crede. Não passo de servidor pequenino. Que o Senhor nos enriqueça com sua divina bênção. Alberto Santos Dumont. Carlos Vitor Tavares. A reencarnação de Santos Dumont no Rio de Janeiro. Reencarna Santos Dumont. Certo dia, em uma viagem de ônibus para Uberaba, o emérito escritor, professor Clóvis Tavares, fundador da Escola Jesus Cristo, em Campos de Goytacazes, estado do Rio de Janeiro, pensava com carinho na figura do aviador Santos Dumont. O escritor já havia recebido do amigo Chico Xavier a informação de que o aviador era um dos irmãos espirituais mais dedicados no trabalho de seu educandário. Mas foi naquela mesma noite, 20 de julho de 1948, em reunião íntima com Chico, que Clóvis ficou ainda mais emocionado. Em prece, ao recordar a data de nascimento de Santos Dumont, Chico percebeu a presença do aviador naquele círculo íntimo. Ele transmitiu palavras de carinho e referiu-se a observações particulares, que provocaram em Clóvis profundo impacto, pois ele nada havia comentado com o médium, com relação às suas cogitações sobre Santos Dumont durante a viagem. Dumont dizia que muito se sensibilizara com elas. Comovido, agradecia as lembranças afetuosas, dizendo que desejava escrever algumas palavras em que dizia: não há voo mais divino que o da alma. Não existe mundo mais nobre a conquistar, além do que se localiza na própria consciência, quando deliberarmos converter-nos ao bem supremo. Alcemos corações e pensamentos ao Cristo. Clóvis continuou participando por muitos anos de reuniões mediúnicas com Chico, que lhe revelara, certa vez, que Santos Dumont havia reencarnado na cidade de Campos de Goytacazes, em março de 1956, como seu filho Idilda Mussa Tavares. O nome, Carlos Vitor, o primeiro filho do casal. Carlinhos nascerá sadio, embora aos 9 meses de idade tivesse levado um tombo do carrinho de bebê, deslocando a vértebra cervical e ficando tetraplégico. Segundo Chico, a marca já estava em seu perispírito, em função da lesão adquirida pelas experiências do suicídio no passado, quando deprimiu-se ao presenciar mineiros e paulistas a digladiarem-se pelo céu, usando o avião, obra de sua invenção, como arma de guerra para matar e destruir. A família de Clóvis Tavares guardou a revelação feita por Chico Xavier. Carlinhos viveu até os 17 anos, desencarnando em fevereiro de 1973. Mas a bela história deste núcleo familiar ganhou destaque no documentário produzido pela Versátil Digital Filmes, Luz da Escola, que tem como foco a história dos inicialmente materialistas Clóvis Tavares e de sua noiva, Nina Aroeira. A notável Nina Aroeira, desencarnada aos 19 anos nos braços de Clóvis Tavares, Nina encoraja o ex-noivo, em espírito, a fundar uma escola para acolher crianças pobres em Campos dos Goytacazes, o que se deu meses depois de sua morte, em outubro de 1935, recebendo o nome Escola Jesus Cristo. Tempo e amor, peregrinação para o reencontro. Realmente, ao alvorecer do novo dia, que é a reencarnação, começamos a jornada à maneira de pássaros felizes. A alegria e a confiança representam nosso clima comum e, dentro da sublime inspiração da fraternidade, guardamos a ideia de que nossos sentimentos prosseguem no espírito de quantos nos partilham os propósitos renovadores. O júbilo canta em todas as manifestações emocionais e celebramos verbalmente o pacto luminoso do apoio recíproco na romagem da redenção. Entretanto, quando o sol do meio-dia pede o suor do trabalho, a caravana diminui e, quando as nuvens prometem borrasca, são raros aqueles que não se confiam à fuga precipitada, em busca dos abrigos fantasiosos da ilusão. Chegados a semelhantes obstáculos na marcha, é necessário centralizar o coração naquele que nos ama desde o princípio para que não venhamos a sucumbir, porque a indiferença costuma desfigurar o entusiasmo, o desalento se espalha entre fluidos enregelantes, o abandono e o receio aparecem fustigando-nos o ideal de servir, incompreensão cerra as portas de almas cuja dedicação era nosso tesouro, e a maldade, por tóxico sutil, alcança caracteres e consciências respeitáveis,
atrasando o nosso relógio de ascensão. Só o Cristo vivo, no imo do ser, pode fortalecer-nos em ocasiões dessa espécie, de vez que é imprescindível perseverar até o fim. A peregrinação para o reencontro do amigo divino não pode ser diferente. Muitos chamados pela graça, poucos os que se elegem pelo esforço. Muitos que prometem obras mil e raros que cogitam da purificação de si mesmos, para que o apostolado do Senhor não seja esquecido. O preço da luz, porém, é a morte da treva, e para que a sombra desapareça devemos combater, ainda, com todas as forças do Espírito. Vale, todavia, o sacrifício, porque só aquele que amealha energias no centro do coração, para superar as próprias fraquezas, consegue a coroa luminosa dos cimos. Dolorosa é a subida, inquietante é a aflição, ignominiosa é a morte para os nossos antigos enganos na terra, mas a ressurreição permanece cheia de glória e de poder. Ainda que os nossos companheiros mais amados não possam sentar-se conosco à mesa das aflições, para o repasto da renúncia e da humildade, em aprendizado de cada dia com o Mestre dos Mestres, prossigamos, porque o amor nos espera com Jesus, de braços abertos, no Calvário de nossa suprema libertação. Nina Aroeira. Tempo e Amor, carta aos meus pais, Carlinhos. Meu papai do coração. Minha mãezinha querida. Retornei dos vossos braços para a bênção de outra vida. Agradeço o vosso amor. No berço que o céu me fez, convosco encontrei meu sonho de ser criança outra vez. Renasci de vossas preces, na paz que hoje me alcança. Bendita a meditação que me refez a esperança. Tenho saudades de tudo que compõe o nosso lar. Saudade de vosso afeto, saudade de vosso olhar. Sinto ainda o vosso colo, forrado de amor sem fim. O calor de nossa casa, os irmãos junto de mim. Recordo de Margaridinha. Relê trabalhos da escola. A palavra do Flavinho faz-se ouvir e me consola. Luizinho me traz flores. Depois, com muito carinho, escuto, maravilhado, as leituras do Celcinho. Mamãe perfuma o meu leito. Depois, a envolver-me em luz, acaricia-me o rosto, falando-me de Jesus. Depois, papai, rememoro antigas conversas nossas, vossas mãos tocando as minhas, e as minhas falando as vossas. De nossos entendimentos, nenhum se passou em vão. Tudo aquilo que dissestes, carrego no coração. Outra fonte de ternura de meu peito se extravasa. Revejo vovó Maria, o anjo de nossa casa. Agradeço-vos, contente, o apoio, a vida, o carinho, as luzes que reacendestes, clareando-me o caminho. A sombra passou. Agora, esquecer para servir é a senha de que disponho para buscar o porvir. Que paz! Que felicidade! Afeiçoar-me ao dever, abraçar a estrada nova, em forma de alvorecer, seguir à frente rogando trabalho nobre e sereno, guardar-me grato a Jesus pelo dom de ser pequeno. Anseio, meus pais queridos, astros de meu coração, construir as próprias asas da grande libertação. Jesus vos guarde e abençoe. Amados paizinhos meus, sois para sempre comigo. Dois anjos do amor de Deus. Carlinhos. Anotações. 1. Carlinhos, Carlos Vitor Moça Tavares, filho do casal Clóvis Hilda Tavares, nasceu em Campos, a 3 de março de 1956. A mensagem, recebida 5 meses após sua desencarnação, psicografada em Uberaba na noite de 21 de julho de 1973, é um retrato fidelíssimo, de uma exatidão absoluta nos mais simples pormenores, do carinhoso ambiente familiar do gentil mensageiro. É, na verdade,
insuperavelmente perfeita na descrição e na psicologia de pessoas, fatos, sentimentos e acontecimentos do lar de Carlinhos em Campos. Perfeitíssima. Os capítulos 39 e 40 do livro Entre Duas Vidas, psicografado por Francisco Cândido Xavier, trazem um estudo do Dr. Elias Barbosa, ilustre professor de medicina e nosso valoroso confrade, a respeito da mensagem e do mensageiro. Carlinhos ainda escreveu pelo lápis incomparável de Chico Xavier outras 5 mensagens, palavras do coração, prenda maior, novo rumo, sinal do coração e declaração. Desencarnou em Atafona, município de São João da Barra, na noite de 10 de fevereiro de 1973. Clóvis Tavares. Comentários finais. Joana de Ângeles alerta sobre as consequências do suicídio no livro Após a Tempestade. Aqueles que esfacelam o crânio reencarnam com idiotia, surdez, mudez, conforme a parte do cérebro afetada. Os que tentaram o enforcamento reaparecem com os processos de paraplegia infantil, os afogados, com enfisema pulmonar, tiro no coração, cardiopatias congênitas irreversíveis. Os que se utilizam de tóxicos e venenos sofrem sob o tormento das deformações congênitas, úlceras gástricas e cânceres. É Joana ainda que nos diz: espera pelo amanhã quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante. Se te parecerem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus, ora, aguarda e confia. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, diz: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena, e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Reajustar-se com a lei é o único caminho possível para a felicidade. Obrigado, Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Biografia Marco Polo. Biografia Cristóvão Colombo. Biografia Bartolomeu de Gusmão. Biografia Joseph Montgolfier. Biografia Alberto Santos Dumont. Biografia Carlos Vitor Tavares. Divaldo Pereira Franco, o venerando mensageiro da paz, Momentos Evangélicos, palestra pública de 28 de janeiro de 2023. Mensagem anunciando o avião, fonte, Reformador de setembro de 1956, página 9, 197, FEB, pelo Espírito Estevão Montgolfier. FEB, Federação Espírita Brasileira, 23/10/2006, ao registrar o centenário do heróico feito de Santos Dumont. Ofício da FEB a Santos Dumont, Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1903. Ícaro Redimido, pelo Espírito Adamastor, médium Gilson Freire. Tempo e Amor, autores diversos, pelo Espírito Santos Dumont, médiuns Francisco Cândido Xavier e Clóvis Tavares, capítulo 9, Santos Dumont e o Caminho da Verdadeira Glória. Tempo e Amor, autores diversos, pelo Espírito Nina Arueira, médiuns Francisco Cândido Xavier e Clóvis Tavares, capítulo 10, Peregrinação para o Reencontro. Tempo e Amor, autores diversos, pelo Espírito Carlinhos, médiuns Francisco Cândido Xavier e Clóvis Tavares, capítulo 17, Carta aos Meus Pais. Após a Tempestade, pelo Espírito Joana de Ângeles, médium Divaldo Pereira Franco. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 5, O Suicídio e a Loucura, item 14.